Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou trazer esse projeto de suporte de encaixe. Recentemente eu visitei um Fab Lab na cidade vizinha da minha e encontrei esse projeto. Vou até mostrar a foto de onde eu tirei a inspiração para esse desenho. Ele pode ser usado como peça de decoração, pode ser um suporte que você possa utilizar na sua mesa. Achei muito interessante porque ele pode ser uma peça aqui de madeira, um MDF, e ter também uma peça interna. Esse pilar pode ser de madeira, com as peças feitas na impressora 3D. Você encaixa em volta e constrói o suporte. Achei bem interessante, a ideia é muito boa. E eu pedi lá para eles no Fab Lab se eles me autorizavam a fazer uma versão minha, né? Eu fiz aqui os desenhos, as medidas, eu que criei, inspirado na foto que eu fiz. Eles me autorizaram, então eu trouxe aqui para vocês no vídeo os detalhes e as medidas para construir o seu próprio suporte de encaixe. A ideia desse vídeo é que você possa frequentar um Fab Lab, é um lugar muito bom, vários projetos, as pessoas são muito bacanas, compartilham conhecimento, trocam ideias sobre novos projetos que elas estão criando. Procure na sua cidade, se na sua cidade tem, se alguma cidade vizinha da sua tem um Fab Lab, assim, é muito interessante, lugar muito bom para trocar bastante ideia, projetos. Eu fiz aqui os desenhos, o link está na descrição do vídeo, desenho completo, as peças separadamente, aqui. Eu vou mostrar passo a passo de como criar as peças. Voltando aqui no desenho, para começar o projeto, uma nova aba. No plano superior, vamos começar construindo um círculo de 34 milímetros de diâmetro. Nós vamos precisar fazer os encaixes aqui nessa base. Então, vamos construir aqui um trapézio, bem simples. Conecte aqui os quatro lados. Vamos travar aqui na vertical, vamos clicar horizontal, vertical. Vamos passar o mouse em cima da linha da base, segurar o Shift até ele se transformar em um X. Clico e clico no centro da circunferência. O mesmo para a linha superior, seguro o Shift, clico e clico no centro do círculo. Agora eu sei que essas duas linhas estão travadas na horizontal. Posso começar a colocar algumas medidas aqui, ó. 14 milímetros de distância. A base é 6 milímetros. Vamos mudar um pouco aqui. E nosso desenho, 6 de base, 14 de distância até o centro e 75 graus. Então, este ângulo é 75. O que nos falta aqui é travar. Nós podemos colocar uma medida que seja maior do que nossa circunferência. No caso aqui, podemos colocar 5. Apenas para travar as linhas. Vamos utilizar a ferramenta Circular Pattern para copiar esse trapézio. Clique nas 4 linhas. Center Point é o centro da nossa circunferência e mude para 4. Clique OK. Vamos criar o retângulo no centro da peça. Ele é 20.1 com 20.1. Clique OK. OK, finalizo. Vamos utilizar a ferramenta Extrude para adicionar material, 6 milímetros, e temos a nossa base já criada. Primeira peça já feita. Vamos acrescentar aqui fillets, arredondamentos, que serão de 0.4. Vou selecionar todos os arredondamentos. Isso fará com que a peça encaixe melhor. E 0.4. Pronto. Nosso primeiro corpo, nós podemos tirar a visibilidade, voltar a criar um novo sketch. Agora no plano frontal, vamos começar criando as primeiras linhas desse projeto. A linha base, o contorno base. Depois nós vamos acrescentando as medidas reais, vamos ajustando as dimensões. Assim, trave aqui na horizontal. A gente tem o nosso primeiro perfil base.
Para que a peça já seja criada diretamente na posição correta, vou já colocar aqui dimensão de 14 milímetros e vou travar esse ponto na horizontal com o centro. Assim ele não irá nem para cima nem para baixo, não se movimenta mais. Nós temos 70 de altura por 50 de base, então vamos voltar aqui, 70 de altura e 50 na base, ok? Vamos movimentando a peça aqui. Okay? Aqui na parte de cima são 88,1 em distância, 2 milímetros também 2 milímetros e aqui 5 milímetros de altura, 15,1 de altura. Vamos organizar as cotas, mais fácil de enxergar, ok? Esse ponto em relação à base é 26 milímetros de altura e 10 milímetros aqui, são 22 milímetros. E vamos complementar fazendo triângulos na parte interna. Assim ficará mais fácil e podemos retirar um pouco de material. Vamos travar usando a ferramenta paralela. Essa reta com essa com essa já estava. Aqui e aqui. Ok? E aplicar as distâncias. Ferramenta dimensão, aqui são 5 milímetros, 3 milímetros aqui em cima e 4 milímetros na lateral. Aqui podemos utilizar a ferramenta collinear, dessa reta com essa, assim a gente não precisa aplicar novamente a medida de 4 milímetros. Essa e essa são 3, posso aplicar aqui em cima, e essa é 5, também clico na cota anterior e clico aqui. Um círculo de 6 milímetros de diâmetro, então a ferramenta C, 6 milímetros. Vou usar a ferramenta tangente, travo ele aqui. Eu posso também usar o Modify Break. Vou quebrar essa linha no ponto vermelho e trocar essa linha por linha de construção. Assim eu já fico com ele arredondado. Posso finalizar o sketch do nosso encaixe e aplicar aqui uma extrusão, fazer ela simétrica, todo o comprimento por 6 milímetros. Temos a nossa peça e iremos agora aplicar alguns arredondamentos. 5, 2 e 3. Vamos voltar aqui para a peça. Esses cantos aqui e esse são 5 milímetros. Ok. Novamente a ferramenta Fillet. Aqui e esses são 2, onde são os ângulos mais fechados. E 3 milímetros desses dois aqui. 3 milímetros. Pronto. Temos os nossos arredondamentos. Vou voltar com a visibilidade no nosso corpo anterior. E agora vou mostrar como se faz para movimentar um corpo. Clicar na ferramenta Move. Vou clicar na peça, segurar com o botão Ctrl e clicar no ponto central e embaixo da nossa peça. Para isso, vou criar agora Create Copy, vou marcar essa opção.
e vou movimentá-la na vertical. Neste caso aqui, menos 70 milímetros. Vou movimentar toda a peça, mas nesse caso eu preciso tirar a espessura, né? Mais 6 milímetros. Então vou voltar um pouco a peça. Eu quero que ela fique encostando, elas fiquem faceadas aqui na parte superior. Clico em OK. Vou usar a ferramenta Combine. Vou fazer o encaixe da peça para não ter que desenhar o trapézio, fazer todo o ajuste da peça e os encaixes. Vou simplesmente usar a ferramenta Combine, usar como Target Body, que é a nossa ferramenta alvo. Aqui nós queremos que seja removido uma parte do material. E Tool Bodies, a ferramenta que nós queremos utilizar para retirar o material. Nessa nossa peça aqui, a primeira que criamos. Iremos utilizar a ferramenta Cut para remover o material. E eu quero continuar no material, então vou marcar a opção Keep Tools. E clico OK. Agora, se eu vier aqui tirar a visibilidade do primeiro, eu tenho o encaixe sempre perfeito. E se eu mudar alguma medida aqui na primeira peça, automaticamente a segunda também irá se ajustar. Isso aqui fica muito bom, fica muito automatizado. Vou repetir o processo aqui para a peça que nós movemos para cima, nossa cópia. Target Body, o que nós queremos que seja retirado o material. E o Tool Body, o que nós iremos utilizar para retirar o material. Keep Tools, para ele continuar a peça a existir. Clico aqui. Então, corpo 4 e corpo 2, podemos ver que agora já temos o nosso encaixe. Mas para que essa peça possa realmente se encaixar na vida real, temos que tirar um pouco de material ainda. Utilizarei a ferramenta Offset Face. Vamos clicar aqui nas retas e nos arredondamentos que temos. Clique em todas essas partes. Na parte de baixo também. Aqui, e mais esse aqui. E 0,1 milímetros. Vamos retirar um pouco de material para que a peça possa se encaixar melhor. Esses ajustes de encaixe você pode fazer de acordo com o seu projeto. Vamos voltar à visibilidade. Agora vou utilizar a ferramenta Rectangular Pattern, vou mudar para a opção Circular. Bodies, no meu caso aqui é o Body 3. E o eixo é o centro da peça, o eixo Z. E vamos mudar para a quantidade de 4. Pronto. Temos agora todos os corpos criados. E já devidamente no seu próprio local de encaixe. Sem precisar utilizar a ferramenta Joint para isso. Eles estão no local certo. Vou retirar a visibilidade de todos os corpos. Vou criar já um novo componente, que será o nosso pilar. Já vou até colocar o nome dele aqui da peça, pilar. Clico OK. Também no nosso plano superior, é apenas um retângulo, um pedaço de madeira de 20 por 20 por 70. Vou já fazer aqui rápido para vocês. Retângulo central, 20 por 20. E utilizando a ferramenta Extrude, 70 milímetros. Então, voltando à visibilidade dos corpos. Voltando para o projeto inicial, já temos ele já no centro da peça. E agora, vou tirar a visibilidade dos corpos, tirar a visibilidade do pilar e criar um novo componente, que é a plataforma. Plataforma. Ok. Também uma peça super simples, um pedaço de madeira de 200 por 200 por 15 milímetros de espessura. Esse é um MDF, normalmente tem essa dimensão. Também um novo componente já foi criado, novamente no plano superior, um retângulo pelo centro, 200 por 200,
Finaliza. E 15 milímetros de espessura. Voltando à visibilidade e voltando para o nosso projeto inicial, iremos agora criar uma joint, uma junção. Segure o CTRL, clique no centro da peça e também a parte superior do nosso pilar. E na visibilidade aqui. Podem ver que ficou bem parecido com o desenho da foto, né? Usei as minhas dimensões, né? Sem tirar dimensões da peça original, mas ficou bem parecido. E a ideia é a mesma, você poder colocar uma plataforma de madeira aqui, no caso, um artigo de decoração em cima da mesa, por exemplo. Podemos criar aqui na biblioteca do software, já vem com algumas bibliotecas de madeira. Então já coloco madeira e algumas cores que eu costumo utilizar aqui. Cada corpo nós iremos colocando cores diferentes. Também pode ser um pedaço de madeira aqui, ó. E temos a nossa peça concluída. Se você gostou desse vídeo, tem aqui no link da descrição para você fazer o download dos arquivos. Deixe um like aqui no vídeo, se inscreva para receber novos vídeos com novos projetos. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.